Boa noite a todos. Eu não sou a Catarina, mas eu sou filha, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele. Eu me consagrei há 5 anos também, na mesma turma da Vanessa. E eu gostaria de dizer para vocês que foi a minha melhor escolha. Acreditem nisso. Eu vou falar um pouquinho para vocês, bem brevemente, sobre São Luís Maria Grignon Montfort. Ele é o escritor desse livro que foi pedido para que vocês comprassem, que é o livro que vai acompanhar vocês durante esses 2 meses de formação. Eu quero começar falando uma frase de São Luís que toca muito meu coração. Eu não acho que uma pessoa possa ter uma união íntima com nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo se não tiver uma grandíssima união com a Santíssima Virgem. Este é o fundamento da espiritualidade de São Luís. Quem foi São Luís Maria Grignon Montfort? São Luís foi o segundo de 18 filhos. Uma família pobre, e ele desde cedo demonstrou a sua vocação pelo sacerdócio e o seu amor incondicional por Nossa Senhora. São Luís, ele foi ordenado padre no ano de 1700, aos 27 anos. Ele escolheu ser padre para evangelizar os estrangeiros e socorrer os pobres e doentes. São Luís, ele, acima de tudo, ele tinha o amor pela Mãezinha do Céu. Ele foi conhecido por ser um sacerdote em que socorria aqueles que necessitavam e que levava essa devoção de amor por Nossa Senhora. Para São Luís, seguir Maria para encontrar Jesus, conhecer e amar Maria para conhecer e amar Cristo. Esse era o objetivo de São Luís. Para ele, o reino de Cristo é dado pelas mãos de Maria. Acho que a gente pode pensar profundamente nisso, né? Muitas pessoas têm medo de fazer a consagração, aquilo que a Vanessa comentou antes, de amar mais a Nossa Senhora. Não. Nossa Senhora vai deixar o nosso amor por Jesus ainda mais bonito e mais verdadeiro. São Luís se tornou um missionário, fundou várias pastorais e instituições, todas elas sempre baseadas na proclamação do amor à Nossa Senhora, na levar essa devoção mariana para os 4 cantos do mundo. Ele era muito amado por aqueles pequeninos, ele sempre se apresentava nos seus momentos de missão, sempre com a Bíblia, o crucifixo e o rosário na mão. Ele tentava propagar a devoção à Nossa Senhora através das orações marianas, da oração do terço, de procissões e através do amor que ele declarava todos os dias a Nossa Senhora. São Luís, ele foi comparado a Santo Antônio de Pádua, nosso padroeiro. São Luís, ele, diante de tantos milagres, assim como Santo Antônio, ele sempre dizia, afirmava que vinham todos pela mão de Nossa Senhora, não por ele. São Luís, ele, aqui ver, gente, fundou algumas instituições e fundações
todas elas baseadas no cuidado, todas elas baseadas na caridade e na devoção à Nossa Senhora, a levar adiante essa devoção que ele achava tão importante. Ele escreveu também algumas obras, dentre as mais conhecidas está o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que é o que vocês vão acompanhar. Enquanto ele escrevia, fazia os escritos desse livro, São Luís tinha alguns pensamentos rápidos, proféticos. O Senhor colocava para ele algumas visões e algumas coisas que aconteceriam no futuro. O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria está impregnado de profecias e visões dos últimos tempos. Ele leva uma mensagem de maior honra, amor e fidelidade à Nossa Senhora. E ele revela também um papel importante de Maria, que é a união íntima que ela teve com Jesus. Eu vou ler para vocês a profecia que São Luís teve, que está ligada a esse livro. Prevejo que muitos animais fremenentes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de um baú, a fim de que ele não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio, a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê, entenda. Quem puder compreender, compreenda. Assim como a profecia disse, esse livro foi escondido por 130 anos. Era o período mais crítico da França, da Revolução Francesa. E ele foi escondido, porque São Luís também foi muito perseguido. Ele foi muito amado, mas ele também foi muito perseguido dentro e fora da igreja. Então esse livro, que era tão importante, que São Luís já havia previsto em profecia, ele foi escondido. Só foi encontrado 130 anos após a sua morte, em 1842. Um ano depois, ele foi divulgado. E alguns anos depois, Roma declarou que os seus escritos são isentos de erro algum. O Papa João Paulo II assumiu o livro da verdadeira devoção, adotou a espiritualidade do livro para o seu pontificado. E alguns artigos religiosos dizem que o Papa o tinha em cabeceira de cama e que lia todos os dias. São Luís faleceu aos 44 anos de pneumonia. E o livro tornou-se ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. Queria que vocês abrissem o coração agora para o que eu vou falar. São Luís previu, num breve momento profético, a vinda de missionários que, por seu inteiro abandono nas mãos da Virgem Maria, satisfariam os mais íntimos anseios do coração de seu divino Filho. Deus quer que a Santíssima Mãe seja agora mais conhecida, mais honrada, mais amada, como jamais foi. Contudo, ele se perguntava: quem serão estes servidores, escravos e filhos de Maria? Então afirmava:
os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, os quais o Senhor das virtudes dará a palavra, a força para operar maravilhas. E estes apóstolos somos todos nós aqui reunidos. Acredite, você está aqui hoje porque você foi um sonho dentro do coração de Nossa Senhora. São Luís já tinha previsto um exército que levaria o nome de Nossa Senhora aos 4 cantos do mundo. E cada um de vocês fazem parte desse exército, assim como eu faço. Sintam-se honrados. Nossa Senhora desejou muito que vocês estivessem aqui. Talvez para alguns ela tenha que ter mandado vários recados. Para mim ela teve. Mas eu aceitei com todo o amor que há no meu coração. E eu digo uma coisa para vocês: aproveitem cada ensino que vocês terão aqui no decorrer desses 2 meses e estejam de coração aberto e preparado para amar verdadeiramente a nossa mãezinha do céu, assim como eu amo, assim como eu estou aprendendo e assim como São Luís amou verdadeiramente. Era isso, uma boa consagração para todos. Bom, gente, eu não sou a Daniela, eu sou a Catarina, a mãe. Graças a Deus nós estamos aqui. Quem não me conhece ainda, acredito que muita gente aqui não me conhece, tá? Quem me conhece sabe que eu sou de toda a vida daqui dessa cidade. Eu tive fora um tempo aí, até um tempo meio longo, foram 12 anos que eu estive fora e retornei, e desde que retornei estou com esta missão aqui de levar as pessoas a se consagrarem a Nossa Senhora. E essa missão é uma missão que às vezes me treme as pernas, porque é de grande responsabilidade. Nesse momento aqui diante de vocês, eu sei que cada um chegou aqui de uma maneira. Cada pessoa que veio aqui veio por um motivo. Cada pessoa que veio aqui veio para tentar encontrar aquilo que ela busca. Mas todos aqueles que estão aqui vieram unicamente porque foram escolhidos. Sem isso, o mundo hoje está repleto de falta de fé, de falta de amor, de falta de oração, de vivência com Jesus Cristo, de amor à Santa Igreja. E quantas pessoas estão abandonando a Igreja? Como a Daniela colocou, nós seremos os apóstolos dos últimos tempos. Eu creio que todos aqui já ouviram dizer esta palavra, últimos tempos. Quando a gente fala em últimos tempos, muita gente diz assim: eu ouvi isso a vida inteira, mas o mundo não acabou até hoje. O mundo não vai acabar. O tempo é que vai se acabar, o tempo que Deus deu para Satanás, para que ele pudesse tentar destruir o mundo, mas ele não vai conseguir, porque Jesus veio para reinar e para ser o Senhor deste mundo, para ser aquele que governará com justiça, com retidão. Mas Jesus, ele veio na primeira vinda dele de uma maneira totalmente diferente da outra vez que ele vai voltar agora, porque ele veio no anonimato, ele veio como que escondido, quase ninguém sabia quem era ele. Nasceu de uma maneira bem simples, humilde lá, nós sabemos, na estrebaria, né? E Jesus voltará. Ele cumpriu a missão dele que Deus tinha dado para ele, que depois nós vamos ver mais profundamente sobre isso, e ele voltou para o céu, e ele vai retornar a este mundo para governar e para pôr todo o principado de Satanás abaixo dos seus pés, porque Jesus virá uma segunda vez para governar. Então este é o últimos tempos, do qual São Luís falou e do qual Nossa Senhora está chamando seus filhos, para que nesses últimos tempos ela forme um exército,
um exército de pessoas que oram, pessoas orantes, pessoas que não aceitam mais o mundo que nós estamos vivendo, pessoas que têm a coragem de dizer não para esse sistema que está dominando o nosso mundo, pessoas que têm a coragem de enfrentar até mesmo com a morte, se for necessário, para testemunhar a Jesus Cristo. Este é o exército de Nossa Senhora. Para isso ela diz assim, que ela nos dá a proteção. Aqueles que aceitam o chamado de Nossa Senhora e vêm para ela, mas vêm para entregar a sua vida de verdade, para colocar a sua vida sobre um direcionamento novo, que é o direcionamento da nossa mãe. Esta pessoa, ela vai ficar protegida. Virá tempestades, virão todo tipo de provações, virão sofrimentos, mas essa pessoa não vai sucumbir, porque ali ela tem a mão poderosa da mãe protegendo. Então, nesses últimos tempos, quando diz assim, que nós viveremos uma grande tribulação, e nós já estamos nela, uma grande tribulação, e essa grande tribulação, nós só vamos conseguir passar por ela, se nós estivermos muito unidos a Nossa Senhora, porque ela é aquela que derrotou o poder do inimigo. Quando nós rezamos essa ejaculatória Nossa Senhora das Lágrimas, a gente diz assim, ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrotaram o império infernal. As lágrimas de Nossa Senhora, choradas pelo sofrimento do seu filho, vendo o seu filho morrer por amor de cada um de nós, essas mesmas lágrimas derrubaram o império infernal. E todo aquele que se coloca debaixo da proteção de Nossa Senhora, então essa pessoa está protegida. Aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todos que fazem a consagração perseveram. E essa é a minha tristeza. Essa é a minha dor. Por quê? Porque nós temos que subir degraus na nossa fé. Não podemos ficar no degrau do qual nós vamos aprender nesses 2 meses. Nós temos que permanecer e subir degraus para a nossa fé e para a nossa vivência espiritual. Nossa Senhora diz que aquele que for perseverante, ela dará todo o suporte. E eu posso garantir para vocês que isso acontece, porque eu já faz 8 anos que eu me consagrei a Nossa Senhora. Eu estava ainda na Espanha quando eu fiz a minha consagração. Só que eu tive muita necessidade de fazer essa consagração, porque a minha vida espiritual tinha descido quase que no fundo do poço. E eu necessitava sair daquela situação. E então eu recorri a Nossa Senhora. E eu busquei, sozinha, andei aquela cidade de Madrid inteira atrás de um padre para fazer a minha consagração. Eu consegui um livro desse tamanho, que eu quase precisava de uma lupa para ler. Eu precisei de um dicionário, porque nem todas as palavras que estavam ali escritas estavam em espanhol, é claro, e eu não sabia do que se tratava. Então eu tive que ir estudando esse pequeno livro, também acompanhando com um dicionário e riscando. E garanto para vocês uma coisa, aquele livro ficou marcado de lágrimas. Porque quanto mais eu lia aquele livrinho, mais eu chorava. E mais eu via meus erros, e mais eu via meu pecado, e mais eu via a necessidade de me consagrar. E eu quis, e eu desejei, e eu mesmo me preparei sozinha. E eu mesmo corri atrás de um padre para fazer a minha consagração. Fui em tantos lugares naquela cidade, bati em tantas portas, até que eu encontrei um padre que fez a minha consagração numa casa de repouso para idosos, onde tinha uma igreja. E lá eu me consagrei sozinha.
E sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a minha consagração, uma das irmãs disse assim, eram irmãs que cuidavam lá: todo ano Nossa Senhora nos dá um presente nesse dia. Era dia 8 de dezembro, viu, gente? O dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí o que acontece? Ela disse: nesse ano Nossa Senhora nos deu você. Essa consagração caiu do céu. Então, assim, irmãos, eu tive sede, muita necessidade, e disse para Nossa Senhora: mãe, o que a senhora espera de mim? O que eu tenho, eu entrego para a senhora, a minha vida. O dom que Deus me deu, eu coloco ele à tua disposição, para servir a senhora. E desde então, todas as portas se abriram, e todas as coisas aconteceram. Já deixei grupo preparado lá, e quando cheguei aqui já começamos a missão também. E até hoje essa missão só cresce, só cresce, só cresce. Este é o maior grupo que nós tivemos até agora. São 220 pessoas adultas e mais não sei quantas crianças, 50 ou 50 e poucos. Então nós estamos crescendo dia a dia. Mas que eu digo para vocês, é preciso não só ficar aqui nos 2 meses, do qual vocês vão sair maravilhados daqui, do qual vocês vão sair cheios de Deus, mas é preciso, depois que sair daqui, entrar naquele projeto de Nossa Senhora para a vida de cada um. Tá bom, gente? É assim que nós devemos ser, tá? Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre o que é uma consagração. Muitas pessoas sabem o que é uma consagração, e muitas pessoas não sabem o que é uma consagração. E muitas pessoas, por não saber realmente do que se trata e da importância dessa consagração, talvez não leve a sério. Fale assim: eu já sou consagrada a Nossa Senhora e já está tudo bem, e não precisa muita coisa. Tá? E precisa. Não quero assim assustar ninguém, mas a nossa vida com Nossa Senhora deve ser uma vida de oração. Não é necessário outra coisa mais do que ser uma vida de oração. Então, o que é uma consagração? Uma consagração é um ato de entrega, ou uma aliança que você faz com Deus. Por que um ato de entrega? Porque você tem que pensar que você está entregando a sua vida para alguém. Você vai se consagrar a Nossa Senhora, mas você vai se consagrar a Jesus por meio de Maria. Mas consagração também não se dá só por pessoas. Consagração, nós sabemos que se consagra lugares, se consagra igrejas, se consagra templos, nosso santuário aqui é consagrado. Tá? Eu lembro até hoje o dia que o bispo veio fazer a consagração desse lugar para ser um santuário. Tá? Então, a consagração é algo que nós entregamos para Deus para ser dele e para ser um lugar, de milagres, um lugar de vida, um lugar de propagação daquilo que é bom. Então, no nosso caso, nós entregamos a nossa vida para Deus. Para quê, meus irmãos? Para que é que nós viemos nos consagrar? É para pôr uma correntinha aqui no braço? Não. Você pode ir para o inferno com a correntinha e tudo, se você não se importar a mínima com o que você veio fazer aqui. Tá? Nós viemos aqui para entregar a nossa vida para o Senhor. Por quê? Porque nós esperamos que Deus nos ajude a mudar de vida. Aqui, em todas as consagrações, às vezes a gente ouve alguns comentários assim, como por exemplo: olha lá aquela pessoa que está fazendo lá. Olha, fulano faz isso aí fora, vai estar lá para se consagrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui ninguém é santo. Quando eu disse que eu chorei muito em cima do livrinho, eu achava que eu era uma pessoa boa. Quando eu comecei a olhar para aquele livro e ler, eu falei: eu sou um traste. Eu não sou nada do que eu penso que eu sou. Tá? Então, assim, nenhum de nós aqui é bom, nenhum de nós é santo, todos nós temos erros, todos nós temos pecado. Não importa a maneira que você veio, importa a maneira que você vai sair daqui. Tá? Então, aqui nós somos todos irmãos, indiferente do que nós somos, indiferente do que nós fazemos. Nesses 2 meses,
muita gente vai prestar atenção na sua vida, vai ver o que precisa mudar, vai renunciar àquilo que está fazendo de pecado, vai sair da vida de pecado, vai tentar reconstruir a sua vida e vai ser uma pessoa nova. Porém, eu digo que se a pessoa não quiser renunciar a nada, se não quiser mudar de vida, a consagração não é uma mágica. Nossa Senhora não vai poder fazer nada por você. Já te adianto isso, tá? E já falei, né? Que nós nos consagramos para viver debaixo da proteção de Deus e de Nossa Senhora, tá? A quem eu me consagro? A Jesus ou a Maria? Essa consagração é a consagração a Jesus Cristo, a consagração total a Jesus Cristo por meio de Maria. Como o diácono colocou, Maria não é uma deusa, não é ela a salvadora, mas ela é a nossa grande intercessora que nos leva a Jesus para que nós sejamos salvos. E veja bem, Maria estava lá no projeto de Deus. Quando Eva e Adão pecaram no paraíso, Deus tinha feito esse casal com um plano, com um projeto. Era o projeto de Deus para nós. Não haveria de ter sofrimento no mundo, não haveria de ter dor, não haveria de passar pelo que nós passamos hoje no mundo. Mas, infelizmente, o demônio, né, que já era corrompido, foi lá para tentar e fazer cair a Eva e o Adão, do qual eles contaminaram todos nós. E todos nós passamos a ser herdeiros do pecado. Então veja bem, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade, que quer dizer ódio, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o calcanhar de Maria? Somos nós. Mas Nossa Senhora pisa na cabeça do demônio e destrói o seu poder. Nós vemos lá na imagem de Nossa Senhora das Graças que Nossa Senhora está pisando a cabeça de Satanás, não é assim? Ela está pisando, mas ele fere o calcanhar, que somos nós, porque ele quer nos fazer perder. Então assim, Deus, quando Adão e Eva pecou, ele fez uma promessa: vocês destruíram a minha criação, pois eu vou colocar uma grande inimizade entre a tua descendência, Satanás, e a descendência da mulher. De que mulher estava falando? Deus Pai, de Maria. Sabe quantos anos isto aconteceu antes do nascimento de Cristo? 1900 anos antes de Cristo. Veja bem, Deus prometeu lá no princípio da Bíblia, e Deus fecha a Bíblia trazendo uma mulher coroada de estrelas, que tem abaixo dos seus pés a lua, né, e derrota o Satanás, que nós sabemos do qual haverá o grande triunfo do Imaculado Coração de Maria. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele chamaria Deus conosco. Então veja bem, Deus Pai, ele não se deu por vencido. Ele disse, ele fez uma promessa, uma aliança: eu vou restabelecer aquilo que eu criei. E depois então ele vai preparar esta mulher, do qual seria a mãe de Jesus. Esta mulher estava no plano de Deus. Irmãos, eu queria ter uma palavra profética, para convencer o coração de vocês da grandiosidade do milagre, da graça, da bênção e das glórias e de tudo que Deus colocou na vida desta mulher. Nesse projeto de vida, de salvação, para que o seu filho viesse ao mundo, não poderia ser uma mulher qualquer, não. Muitas pessoas por aí, até mesmo pessoas, né, que são de outras religiões também, e que talvez por não conhecer a nossa doutrina católica, sempre acham que Maria
foi uma pessoa usada por Deus. Ela foi boazinha, ela disse sim para Deus, ela foi a mãe de Jesus, ela foi uma boa mulher, ela está no céu, mas acabou a missão dela. Não, de jeito nenhum. Esta mulher criada por Deus 1900 anos antes de Cristo, ela foi feita para passar pela Bíblia, por todo o projeto de Deus, encerrar e entregar o reino a Cristo Jesus, para que Ele governe o mundo. Jesus é o Rei, é o Senhor, que virá para governar o mundo na sua segunda volta. O papel de Maria não acabou. Ela não era uma mãezinha dessa barriga de aluguel, não, que Deus contratou e depois jogou fora. Não, de maneira nenhuma. Tudo que Ele fez na vida de Maria foi pensando em cada um de nós. Ela não só seria mãe de Jesus, que é o cabeça da igreja, mas seria mãe do corpo de Jesus, do corpo místico de Jesus, que somos todos nós. Eu posso ser uma unha, uma célula do corpo, um pedacinho qualquer, mas eu sou um membro do corpo de Jesus, criado e dado por Maria para que ela cuide. Alguém de nós que não temos mãe, a gente está feliz? Não. Mãe biológica que eu digo, né? Mas a nossa mãe espiritual, ela supre as nossas necessidades, ela cuida da nossa espiritualidade. Então, assim, eu não posso entrar muito a fundo, porque nós vamos depois estar vendo no livro, no decorrer desses 2 meses, muita coisa que vai ser importante. Mas Maria aparece na Sagrada Escritura. Desde o anúncio do anjo Gabriel, que está lá em Lucas, no capítulo 1, do 26 ao 38, depois ela vai passando pela santificação da família de Isabel, buscando Jesus em Jerusalém quando ele se perdeu, servindo a Jesus por 30 anos em Nazaré. No primeiro milagre nas bodas de Caná, Nossa Senhora também está lá, escrito na Bíblia, falando sobre ela, acompanhando Jesus no caminho da Palestina. No Calvário, Maria estava lá nos pés da cruz. Ela recebeu João como seu filho, representando todos nós e a igreja. Maria estava aguardando a ressurreição de Jesus. Ela estava na ascensão também, no dia que Jesus subiu ao céu. Ela estava rezando com os apóstolos, esperando a vinda do Espírito Santo. Tudo isso a Bíblia nos relata. Ela assistiu a João, como Jesus pediu, né, até o final da sua vida, e João também cuidou dela, e também ela assistiu à igreja. E por fim, Maria aparece coroada, vestida de sol, que representa o triunfo da igreja no livro do Apocalipse. Então Maria existiu, existe e existirá sempre. E ela tem um papel importantíssimo. Se você quer conhecer a Jesus, você tem que conhecer Maria, passar por ela, porque é ela que te leva a Jesus. Quem faz a consagração à Nossa Senhora, ama muito a Jesus, gosta de adorar Jesus na Eucaristia, gosta de se confessar, faz todas as coisas, né? Sente atraído pela vida de oração. Então Maria, ela tem esse papel fundamental na nossa vida, construir a nossa vida espiritual até nos entregar a Jesus no dia que terminar a nossa missão. E no dia da minha morte, Nossa Senhora virá me buscar, assim como buscará todo filho que foi obediente e entregue a ela. Vocês sabem que na hora da nossa morte, Satanás também vem, mas ele não chega perto dos filhos de Maria. Mas aqueles que não têm uma devoção a Nossa Senhora e que está morrendo no pecado, Satanás vem buscar a alma dele. E é muito difícil essa pessoa conseguir vencer na hora da morte, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. Por isso é que nós temos que viver essa nossa vida com Maria, nesta confiança, e deixando ela nos levar cada dia até Jesus. E como também nós vimos ali a Daniela falando, que nós seremos os apóstolos dos últimos tempos. Então nós sabemos, eu falei para vocês sobre os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quantos anos? Ninguém pode dizer, tá?
mas tudo indica que serão pouquíssimos, tá bom? Então, nós seremos os discípulos dos últimos tempos, os que irão habitar o novo céu e a nova terra. Se nós correspondermos àquilo que Deus quer para nós, nós passaremos por todas as tribulações e haveremos de habitar o novo céu e a nova terra, que foi criado por Deus para os filhos dele, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Tá? Então nós devemos almejar o céu, almejar o novo céu, a nova terra. Tudo que existe aqui passarão, todos os lugares de pecado serão destruídos, todo o mal será destruído, todo o imperialismo de Satanás será destruído. Mas aqueles que amam a Deus serão preservados e guardados e entrarão no novo céu e na nova terra. Então eu digo para você, você quer entrar no novo céu e na nova terra que Deus preparou para nós? Então nós devemos levar muito a sério o que nós estamos fazendo aqui hoje. No livro das Crônicas, fala um pouco sobre o que é uma pessoa consagrada. Eu não vou ler tudo porque realmente não dá tempo, viu, gente? Mas eu vou ler do versículo 15, é 1 Crônicas 16. Eu vou ler do versículo 15 até o 22, tá? Recordai sem cessar a sua aliança, a palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque, confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna, quando disse: eu te darei a terra de Canaã como parte da tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra, e andavam errantes de nação em nação, de reino em reino, não permitiu que ninguém os oprimisse, e os castigou os reis por causa deles. E esse versículo aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. O que Deus diz: não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor terra inteira, e anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, e a todos os povos as suas maravilhas. Então veja bem, aqui fala da aliança que Deus fez com os filhos de Abraão, de não permitir que eles fossem oprimidos. E cada vez que esse povo tinha que passar pelo sofrimento, pela opressão dos povos que queriam que eles adorassem outros deuses, que eles pecassem, que isso, que aquilo, Deus os livrava de maneira fantástica. E se a gente for ler a Bíblia, a gente sabe que Deus abriu até o mar para que os seus filhos passassem a pé enxuto. É um milagre ou não? É fantástico, né? Mas ele diz assim: poderosamente, não toqueis nos que me são consagrados. Vocês estão entendendo o valor de uma consagração? É uma pena que uma pessoa não leve a sério a sua consagração, que uma pessoa volte, depois de ter sido consagrado, à mesma situação que ele vivia antes, porque Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus é irrevogável: não toqueis naqueles que me são consagrados. O que nós vamos entregar nessa consagração? Nós vamos entregar para Deus a nossa vida pessoal, a nossa família, nossos bens materiais e espirituais. Nossa vida, por quê? Porque nós já não queremos mais viver segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus, tá? Nossa família. Quantas famílias aqui hoje eu vi chegar com seus filhinhos? Que bênção é isso! Vocês estão consagrando você e a sua família para Deus, para estar debaixo da proteção do Senhor. Então não sou só eu, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nossos bens materiais e espirituais. Aqui vocês poderiam me dizer assim: ah, mas se eu me consagrar, então eu vou ter que dar tudo que eu tenho, né, para a igreja, ou sei lá para onde, e eu vou ficar sem nada? Não, não se trata disso.
Quando você se consagra também tua vida, tua família, teus bens espirituais e materiais. Bens espirituais são os dons que Deus nos deu, que é o dom que eu tenho, graças a Deus, de anunciar a palavra do Senhor. Estou aqui dando para Ele também aquilo que eu posso oferecer. Bens espirituais. Então nós damos para Ele a nossa vida espiritual e queremos que Ele nos põe aonde que Ele quer e deseja que nós servimos. Eu estou entregando a minha vida espiritual para o Senhor, para que Ele faça de mim o que Ele deseja, o que Ele quer. Veja bem todos esses servos que estão aqui. Nenhum é perfeito, ninguém é inteligente o suficiente para dizer, agora para frente eu vou ser assim, assado. Não, Deus vai escolhendo e capacitando a cada pessoa para que essa pessoa desenvolva aquilo que Ele quer e deseja de cada um. E os bens materiais, irmãos, por quê? Porque se você tem um comércio, eu vou pegar aqui como exemplo um comércio, você é um comerciante, e teu comércio talvez esteja passando por um momento difícil. E você vai se consagrar, e você também, na tua consagração, você está dando para Nossa Senhora e para Jesus os teus bens materiais também. Para quê? Você está dizendo, Senhor, eu não tenho nada, isso aqui não é meu, isso é teu. Então o Senhor cuida, daqui para frente o Senhor cuida, toma conta. Faça o que o Senhor quiser com meus bens. Se o Senhor achar que eu preciso ganhar mais dinheiro, o Senhor me promove, me ajuda, manda clientes bons para mim, me ajuda. E o Senhor vai ajudar. E Nossa Senhora vai abençoar o teu trabalho, o teu emprego. Você não vai mais viver naquela agonia, naquele sofrimento, talvez sempre desempregado, talvez sempre passando por necessidade, faltando dinheiro, faltando isso, faltando aquilo. Não, irmãos, não. A nossa vida material começa a pegar um rumo. Eu não vou dizer para vocês que vocês saindo daqui da consagração, vocês vão ficar ricos. Não. Vocês não vão ficar ricos. Mas vocês vão poder viver talvez com um salário mínimo e viver bem. Vocês estão entendendo a grandiosidade da coisa? Eu posso dizer isso por experiência minha. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho nunca me deixou faltar nada. Depois da minha consagração, não atraso minhas contas, não perdi nada, não levei prejuízo de mais nada. Minha vida, minha família, minha casa, minhas coisas, o pouco que eu tenho está garantido. Porque ali Nossa Senhora reina. Você quer viver em paz? Você quer trabalhar em paz? Você quer ter serenidade na sua vida espiritual e material? Então entregue para Nossa Senhora. Você não vai perder absolutamente nada. Você só vai ganhar. Você só vai produzir. E tudo aquilo que você fizer vai ser de uma maneira pura e santa. Sem ter que roubar os outros, sem ter que passar os outros para trás, sem ter que viver na mentira, sem ter que viver enganando os outros. Não, irmãos, isso não é certo, não é correto. E nós precisamos viver honestamente, com o pouco que Deus deu, acreditando que o pouco que nós temos será o suficiente para nos manter. Tá bom? E também nós devemos entregar para viver debaixo da proteção de Nossa Senhora, né? Aí eu pergunto para vocês, existem duas maneiras de nós servirmos, né, a Deus e ao demônio. Ao demônio nós servimos como escravo dele, né? Quando nós nos deixamos escravizar pelas nossas ambições, pelos nossos erros, por todas as coisas erradas que nós sabemos que não devemos fazer, mas fazemos, e viramos escravo dele. E ai daquele que cai nas garras de Satanás, vira seu escravo e não sai mais dali. Inclusive a palavra do dia de hoje fala sobre isso, né? Então, quem escutou a homilia hoje sabe, né, que existe um escravo de Satanás, que é dominado por ele, e que ele, então, não tem paz, não tem vida. Mas se entregares a Jesus Cristo, serás verdadeiramente livre. Então, os escravos de Maria, que essa consagração diz assim, que nós somos escravos de Maria. Eu digo, nós somos escravos de Jesus por meio de Maria. O que é melhor, você ser escravo de Jesus ou ser escravo do Satanás? O que é melhor? Ser escravo do nosso Senhor, não é verdade? Por quê? Porque Ele se fez escravo por nós.
Ele morreu na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós. O resgate da nossa vida, o resgate da nossa vida das mãos do inimigo onde nós estávamos, quando pecaram nossos primeiros pais, esse resgate foi feito pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, cravada numa cruz, pelos seus pés cravado numa cruz, pelo seu sangue derramado cada gota do seu corpo, por uma cabeça coroada de espinho, pelo seu coração transpassado pela lança, aonde que já não tinha quase nada de sangue, mas correu sangue, as últimas gotas de sangue e de água do seu corpo, a água que tinha no seu corpo, pela nossa libertação. Jesus não quis reter sobre ele nenhuma gota do seu sangue, mas quis dar todo para nós, para que nós sejamos livres do pecado e da morte. Então nós somos escravos, nós fomos comprados por ele, a preço de sangue, a preço da morte de um Deus. Não é de um homem qualquer, não, é de um Deus puro e santo. Irmãos, e nós somos comprados, e se nós somos comprados, por que não ser chamados de escravos de Jesus? Você quer ser escravo de Jesus e de Maria? Ou você quer continuar sendo escravo de Satanás, que te pôs numa corrente, que te puxa o tempo inteiro, que te leva ao pecado, que te traz, que você sofre, mas que você volta lá na mesma lama e peca de novo, e volta a pecar e continua pecando, porque já é um escravo acorrentado, amarrado, destruído por Satanás. Então, cada um questione, como você quer viver. Nossa Senhora disse para os pastorzinhos lá em Fátima, ela disse assim: Ele, Jesus, quer no mundo a devoção ao meu imaculado coração, e quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação, e serão almas queridas de Deus. Estas almas, como flores, serão colocadas por mim a adornar o seu trono. E nós não vamos ter tempo de fazer tudo que precisa fazer hoje, tá bom? Fazemos no próximo encontro, porque o tempo aqui voa, né? Então, a consagração, vamos só pensar ali, no que Nossa Senhora disse. Você quer ser uma dessas rosas maravilhosas colocada para adornar o trono de Jesus? Então faça esta consagração, tá bom? A consagração, ela é feita numa igreja, né? Vocês sabem que no dia da nossa consagração, tudo é preparado na igreja, e a gente faz na Santa Missa, que é o ápice de tudo, tá? E nessa Santa Missa nós fazemos a renovação do nosso batismo, a renúncia a Satanás, lemos a fórmula da consagração, é colocada a pulseirinha no seu braço, e fazemos a confissão antes e a comunhão reparadora nesse dia, tá? Bom, vou pular algumas coisinhas para adiantar um pouco, tá? Então aqui, a obra da redenção, ela foi muito maior, né? A obra da redenção foi a obra mais importante que Deus fez. Foi muito maior do que a obra da criação. Por quê? Porque para criar o mundo, Deus falou, faça-se, e tudo foi feito. Em 7 dias, Deus descansou da sua obra, né? A obra da redenção custou muito caro, como eu já disse para vocês. Custou o preço de um Deus, a morte de um Deus na cruz. E sabe por quê? Porque o pecado que Adão e Eva cometeu não era um pecado comum, era um pecado contra Deus, da criação de Deus, um pecado muito grave, do qual só um Deus poderia libertar. Nenhum homem, nenhum sangue de animal, conforme era no Antigo Testamento, nada disso valeria para libertar o homem desse pecado. Só o sangue de um Deus. Mas como fazer isso? Deus não pode morrer, Deus não morre. E Jesus, o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo Deus, ele não morre. Então ele precisaria vir de outra maneira. E aí que entrou essa ingenuidade, esta geniosidade de Deus, né? De preparar a Virgem Maria
porque ela, sendo humana, nela o Espírito Santo poderia gerar o Filho de Deus. E ele poderia nascer como humano e divino. Veja bem, humano e divino. Humano porque nascia de Maria, e divino porque vinha do céu. E só assim ele poderia morrer para nos salvar. E aí é que entra a morte de Jesus na cruz. E Maria, ela correspondeu a isso, né? Ela fez tudo segundo a vontade de Deus. E desde a concepção até a morte de Jesus, Maria estava ali, acompanhando Jesus. E por isso ela é dita que ela é a corredentora, apesar de que isso ainda não é um dogma de fé da igreja, mas nós confiamos que vai ser ainda, tá? Maria como corredentora da salvação, porque ela, Jesus, o que Jesus sofreu no seu corpo, ela sofreu na sua alma, tá? Bom, gente, eu acho que era isso aqui, né, que eu queria colocar para vocês. Ah, sim, aqui tem uma coisa bem importante ainda. O que significa redenção? Redenção significa comprar de novo ou resgatar. Vamos tentar passar isso aqui de um jeito que todo mundo entende. Vamos supor que você tem aí uma fazenda que passa de pai para filho e que você tem ali um zelo por aquilo, que você diz, isso aqui nunca vai sair da mão da família. Mas aí acontece alguma coisa muito grave e você é obrigado a vender aquela tua terra por um preço de banana, para poder tentar salvar uma outra situação. E aí o que acontece? Mas você fica com aquela dor no coração e fala, eu quero comprar aquelas terras de novo, eu quero comprar de novo, eu preciso daquela terra é da minha família e eu tenho que resgatar. E aí o que acontece? Você vai trabalhar muito, você vai guardar dinheiro, você vai lutar para comprar, mas o dono pede um preço incalculável para você comprar. Este foi o preço que Satanás pediu. Pediu o preço do sangue de um Deus. Ele teria que morrer na cruz para pagar a nossa perda, né? Para pagar, para que a gente pudesse resgatar aquilo, para que Deus pudesse resgatar aquilo que Satanás tinha tirado dele, que é o que somos todos nós, tá? Então você entende aí que você tem um valor imenso e que nós não podemos deixar nos perder e ir para o inferno, porque Jesus já pagou o preço da nossa libertação. Só que se nós não aceitarmos esse preço, e se nós não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não iremos para o céu, mesmo que Ele pagou o preço, mas a gente não vai. Por quê? Porque a gente não quis, porque a gente rejeitou, porque preferiu viver no pecado e não na vida que Jesus oferece. Então, para viver a vida segundo a vontade de Deus, é necessário que nós comecemos a colocar a nossa vida numa condição de santidade, de mudança de vida, para que nós possamos assim encontrar, né, a paz no nosso coração. Deixa eu ver se vai dar tempo de nós fazer uma coisa aqui. O que não der para fazer hoje, eu vou colocando nos próximos encontros. Nós já estamos em cima da hora e não tem mais jeito. Mas aqui, toda essa parte eu vou fazer na próxima semana, tá bom, gente? Nós vamos falar sobre Maria, sobre tudo que ela representa no projeto de Deus para nossas vidas, tá bom? Então aqui, eu sei assim que não é fácil muitas vezes a gente escutar, ficar sentado e ouvindo, né, uma pessoa falando. Espero que Deus coloque no coração de cada um de vocês muito amor e muita determinação para que vocês possam querer aprender e com esse aprender poder ter crescimento espiritual e entregar de verdade a nossa vida para o Senhor. Nós vamos já ficar de pé, vamos rezar um pouquinho, tá? Peço a vocês agora que vocês coloquem, que pensem em Nossa Senhora. Quantas lágrimas ela chorou no pé daquela cruz? Quantas lágrimas Nossa Senhora
chorou, talvez lágrimas de sangue, né? Nossa Senhora chora lágrimas de sangue pelo mundo afora. Em quantas aparições de Nossa Senhora a gente vê, né, na imagem o seu rosto cheio de sangue? Isso representa toda a dor que ela sofreu lá nos pés da cruz de Jesus. Vocês vão cantar, né? Cante uma canção e depois nós fazemos a oração.